Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe em mais um vídeo, aula 02 de Física para Concursos, em que eu vou dar continuidade à explicação sobre referencial para a gente, assim, partir para as próximas aulas desse curso. Bom, primeiramente, lembrar que o referencial, ele determina se um objeto está ou não em movimento. É a partir do referencial que você vai determinar a velocidade, a aceleração, caso tenha, a distância percorrida, enfim, todos esses pontos importantes aí. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai definir como é que a gente trata referencial quando eu tenho valores de velocidade, quando eu tenho certas situações que eu tenho valores a descobrir. Por exemplo, qual é a velocidade de um veículo em relação a outro que está vindo na contramão? Qual é a velocidade de um veículo em relação a outro quando eu estou ultrapassando? Então, eu preciso atacar essas partes práticas de prova. Tá? Então, para provas que a gente vai fazer aí de concursos que envolvam física, esse conceito de referencial é extremamente importante, extremamente útil para você entender, beleza? Então, vamos lá, sem mais enrolação, vamos para a nossa tela. E aqui eu vou colocar diversas situações, tá? Não vou desenhar bonitão, porque na verdade eu não sei desenhar, inclusive o meu desenho ele é muito ruim, mas assim, a explicação é o que vale, tá? Então se você entender a explicação, já tá valendo, é isso que importa para você, beleza? Bom, nós vimos na aula passada que a trajetória importa, né, que tudo na física depende do referencial, já foi dito isso na primeira aula, e agora eu vou mostrar para vocês a questão da velocidade, como é que ela se comporta, tá? Quando a gente trata de referencial, porque é o caso mais aparente, o que mais ocorre em provas. Tudo bem? Bom, pessoal, o que vai acontecer? Na maioria das vezes, eu vou ter duas situações, tá? Duas situações. Objetos indo um ao encontro do outro, ou seja, em sentidos opostos, tá? Então, eu tenho um objeto indo nesse sentido, outro indo nesse, e eu tenho objetos indo no mesmo sentido, tá? E eu posso também ter objetos que estão em outro objeto que vai em uma direção, enfim, eu posso ter diversas situações. Mas o que você precisa entender aqui? Antes de entender fórmula, você precisa entender a situação, tá? Então, eu vou colocar bolinhas, porque bolinhas são mais fáceis de se desenhar e a gente não fica tão preso assim aos conceitos por trás disso daqui, tá? Então, imagine que eu tenho duas bolinhas, tá? Eu vou fazer a separação aqui com essas duas bolinhas. Isso aqui é o chão, é uma rodovia, tá? De linha reta e tal. Essa daqui é a bolinha A, essa é a bolinha B, tudo bem? E aí nós vamos fazer algumas definições com ela. Bom, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, eu vou pôr aqui para vocês a situação de mesma direção e mesmo sentido, tá? Primeiramente, a velocidade da bolinha A, eu vou chamar de VA, tá? Vou chamar de VA. E aqui, na verdade, vamos até pôr assim só, quer ver, ó? Fica mais fácil. VA, tá? Então eu tenho uma velocidade VA, e aqui eu tenho uma velocidade VB, tá? A bolinha A, ela se desloca no primeiro momento para cá, tá? Então ela se desloca no primeiro momento para cá, enquanto a B também, e a B também, né, se movimenta para lá, ok? Primeira pergunta que você se faz. Qual é a velocidade de A em relação a um ponto fixo na estrada? Pessoal, em relação ao ponto fixo, tá? Em relação ao ponto fixo, tá? Em relação ao ponto fixo, a velocidade de A é VA. É a própria velocidade de A, porque está deslocando sobre a pista, então é VA. E a velocidade B, pessoal, a velocidade B é exatamente VB, tá? Agora, o maior problema que a gente vê nesse tipo de situação é eu perguntar, por exemplo, a velocidade de A em relação a B ou de B em relação a A. Tá? Que geralmente a gente fica assim, qual que é a velocidade e tal. Ao invés de você ficar pensando em fórmulas, pense na física, tá?
não fique com essa ideia fixa de que eu tenho que usar a fórmula, é só a fórmula que vai resolver. Não. Pense na situação. Pense no que está ocorrendo, tá? Pessoal, VA está aproximando de VB ou VB está afastando de VA? Depende dos valores que VA e VB vão adquirir. Mas o que, de fato, a gente consegue ver é que a gente vai ter velocidade para o mesmo sentido, tá? Então, a gente vai ter uma velocidade que é para o mesmo sentido. E aí, para facilitar a nossa história, eu vou colocar valores, porque chamar de VA e VB não dá para a gente interpretar direito, não. Mas vou colocar valores. Suponha que VA esteja a 80 quilômetros por hora e que VB também esteja a 80 quilômetros por hora. Uma pergunta para vocês, responda mentalmente aí. A aproximação de A em relação a B? Olha só, o A está aproximando de B? Ora, o B está indo para frente 80. O A também está indo para frente 80. Eu não tenho aproximação de um em relação ao outro. A distância entre eles permanece sempre a mesma. Por quê? Enquanto o B vai para frente 80 km por hora, o A também vai para frente 80 km por hora. Então, imagina isso como se fosse uma pista reta, longa, infinita, tá? E que essa velocidade fosse constante. Em uma hora, quantos quilômetros o B anda? 80. Em uma hora, quantos quilômetros o A anda? 80. Houve aproximação ou houve afastamento? Não. Então, quer dizer que a velocidade de A, né, em relação a B é de quanto? É zero. É zero. Porque lembra que eu falei na aula passada? Movimento significa o quê? Significa aproximação ou afastamento de um ponto referencial. Se eu não estou nem aproximando, se eu não estou nem afastando, eu não estou tendo distância em relação ao B. Quer dizer que, então, eu estou em repouso em relação ao B. Então, peraí. A velocidade de A em relação a B é zero. Assim como a velocidade de B em relação a A também é zero. Então, pessoal, não há movimento porque não há aproximação nem afastamento. Dessa forma, a velocidade relativa entre ambos é zero, tá? Em termos práticos, o que eu fiz aqui? Eu peguei simplesmente a velocidade de B e subtraí com a velocidade de A, tá? Então, no mesmo sentido, a gente pode fazer essa ideia, porque a gente vai pegar, pessoal, sempre a ideia de aproximação ou de afastamento, tá? A gente vai analisar qual é a taxa de aproximação, a taxa de afastamento por unidade de tempo que aqueles objetos têm entre si. Tá? A gente sempre vai analisar a velocidade relativa dessa forma. Felipe, complexo isso. Não é simples, tá, pessoal? Mas você tem que imaginar. Suponhamos, tá? Suponhamos que entre A e B existe exatamente a distância de 80 quilômetros entre eles, tá? 80 quilômetros entre eles. Vamos supor que tenha passado uma hora. Pessoal, se o B tivesse em repouso em relação à via, o A, em uma hora, iria alcançar o B, tá? Porque ele iria andar 80 km em uma hora, ele ia acabar alcançando, ele aproximou 80 km em uma hora. Mas agora, se o B tem a mesma velocidade que A, porém na mesma direção e sentido, após uma hora, o A anda 80, show! Só que o B foi e andou 80 para frente. Ou seja, qual foi a taxa de aproximação? Nenhuma. Então, em situações de mesmo sentido, sempre analise dessa forma, tá? Eu sempre analiso a taxa de aproximação em relação ao outro. Você sempre tem que fazer, eu sempre penso assim que eu acho mais fácil. Eu penso assim, tem uma distância gigante entre os dois. Eles se aproximaram 2 metros em 1 segundo. Então, a velocidade relativa entre eles é 2 metros por segundo. Eles aproximaram 5 metros em 1 segundo. Então, a velocidade relativa entre eles é 5 metros por segundo. Você entendeu? É melhor do que você ficar usando fórmula. Para isso, a gente usa menos. Para isso, a gente usa mais. Não faça isso.
É lógico que se as velocidades forem iguais, pessoal, simplesmente você vai pegar um subtraidor para dar zero, então as velocidades são zero. A velocidade relativa é zero. Mas tem situações mais complexas. A gente vai mostrar isso. E situações que você, com esse pensamento, você não consegue sair do lugar. Tá? Então, pense sempre nessa aproximação, nesse afastamento. Quanto eu estou aproximando por unidade de tempo? Quanto eu estou afastando por unidade de tempo? Porque aí vai ficar mais fácil. Vamos dar um exemplo disso que eu estou falando? Vamos lá. Desculpa, pessoal, meu nariz está um pouco entupido, tá? Então, eu vou ficar... Os vídeos vão sair um pouco com esse barulho aí desagradável. Mas vamos lá. Pessoal, suponha que eu tenho o seguinte. Esse cara aqui esteja a 20, tá? E esse cara aqui esteja a 80. A minha pergunta é, qual é a velocidade agora relativa entre A e B? Qual é a velocidade de B em relação a A ou de A em relação a B? Não importa, tá, pessoal? Qual que é essa velocidade? Bom, vamos lá. Taxa de aproximação novamente. Suponha que tenha... A distância é a mesma, tá? 80 km entre eles. Suponha que tenha passado 1 hora. Tá? Pensa assim, suponha que tenha passado 1 hora. Quantos quilômetros o A andou? 80. E quantos quilômetros o B andou? 20. Olha só, em 1 hora, o A andou 80, tá? O B andou quanto? Andou 20 quilômetros. Show de bola? Tranquilo? Em 1 hora aconteceu isso. Pergunta: qual é a taxa de aproximação, tá? Ou quanto que eles aproximaram agora em 1 hora? Quanto eles aproximaram agora em 1 hora? Né? Essa é a pergunta que cabe para vocês. Vamos lá. Em 1 hora, né, a distância entre eles era 80, né? A distância era 80. E o A andou 80 km em 1 hora, enquanto o B andou 20 quilômetros. Tá? Então, o B andou 20 quilômetros. Oh, perdão, tive um problema aqui. Então, o que acontece? Em 1 hora, tá? O B vai andar 20 quilômetros para frente, enquanto o A vai andar 80 quilômetros à frente. Então, vamos lá. Em 1 hora, qual foi a taxa de aproximação entre os dois? Aí, vamos lá. Olha só como é que funciona essa história. Em 1 hora, o A vai ter andado 80, o B vai ter andado 20. A pergunta é, depois de 1 hora, qual a distância entre eles? Qual foi a distância entre eles agora depois de 1 hora? Bom, vamos lá. Em 1 hora, o A está... Então, aqui, ó. Então, em 1 hora, o A vai ficar aqui, tá? E o B vai ficar aqui. Reduziu para quanto a distância entre eles? A distância agora ficou quanto? 20 quilômetros. Que antes era 80, agora passou a ser 20 quilômetros de distância entre si. Por quê? Em 1 hora, o A rodou 80 quilômetros, enquanto o B andou 20 quilômetros à frente. Então, o A chegou no ponto onde o B estava, só que o B, né, por estar a 20 km por hora, ele foi para 20 km à frente. Aí que vem a pergunta de ouro. Em 1 hora, quanto que o A aproximou do B? Cuidado, tá? Muito cuidado. A distância entre eles é 20. Só que antes era quanto? 80, correto? A distância entre eles era 80. Agora reduziu para 20. Então, quanto que o A aproximou do B em 1 hora? O A aproximou 60 quilômetros do B em 1 hora. Então, podemos afirmar que a velocidade é de 60 quilômetros por hora. Antes era 80 quilômetros a distância, mas aí agora eu aproximei para 20, né, entre as distâncias dos dois. Então, a velocidade relativa é 60 quilômetros por hora. Tá? É mais difícil pensar assim? Só que, pessoal, se pensar assim, vai fazer você entender a ideia, tá? Inclusive na situação contrária. Só que, assim, é claro que no mesmo sentido e na mesma direção, a gente pode subtrair as velocidades que vai dar certo. Ó, você pega 80 menos 20, vai dar certo. Só que, e situações em que eu tenha, por exemplo,
veículos vindo contrário, né? Ou veículos em outras situações. Então, se sempre pensar na taxa de aproximação ou afastamento, na minha concepção, tá? Na minha concepção, é mais fácil do que ficar pegando fórmula, tá? Na minha concepção, obviamente. Beleza? Então, a taxa de aproximação foi 60 km por hora. Show de bola? Você pode pensar assim, mas Felipe, se ele der valores de distância, cara, não tem problema. Isso aqui é só para definir qual é a velocidade relativa, porque com isso você consegue fazer, né, diversas questões e tal, resolver diversos problemas de física de maneira mais simples, tá? Pessoal, eu vou deixar a mesma velocidade, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os dois em direções contrárias, tá? E eu vou aumentar também essa distância aqui. Eu vou pôr essa distância para, sei lá, 300. Vou pôr essa distância para 300, tá? Para facilitar aí nosso entendimento, tá? Então, olha só, a distância aqui é 500, vai. A distância entre eles é 500 metros, 500 quilômetros. Show de bola? E aí, o que está acontecendo? O A agora continua vindo nessa direção, tá? Só que o B está na direção em sentido, né? Direção em sentido oposto ao de A. Então, tá mais ou menos assim. A minha pergunta é, e agora? Qual é a velocidade relativa entre A e B? Você vai usar a mesma ideia, tá? Você vai usar a mesmíssima ideia. Qual que é a distância entre eles? 500 quilômetros. Em uma hora, quanto que o A vai andar para frente? Bom, o A em uma hora vai andar 80 quilômetros, enquanto que o B vai andar quanto? Vai andar 20. Pergunta, a distância entre eles antes era 500, né? Agora o B andou 20 e o A andou 80. Qual vai ser a distância entre eles agora, né? Então, que antes era 500, a distância agora vai reduzir para quanto? Para 400, porque o B andou 20 para frente e o A andou 80 para frente. Então, no somatório, é como se eles tivessem aproximado quanto? Eles tivessem aproximado 100 quilômetros em uma hora. Portanto, a velocidade relativa entre A e B, nesse aspecto, é de 100 km por hora. Essa é a velocidade relativa entre eles. Porque o A aproximou 80 e o B aproximou 20. Somando os dois, eu vou ter 100 km por hora. Então, a velocidade relativa entre veículos que estão vindo em sentidos opostos, tá? A gente soma. Então, a velocidade A mais a velocidade B. É por isso que batidas frontais entre veículos são tão perigosas. Por quê? Porque eu somo as velocidades. Então, você imagina que tem um veículo vindo a 80, o outro vindo a 80, a gente vai ter o quê? Uma somatória de velocidades. O choque entre os veículos seria de como se a velocidade fosse de 660 km por hora. Tá? É por isso que é tão nociva a colisão frontal. Beleza? E então a gente tem uma somatória de velocidade. Agora, e se, Felipe, eu tivesse mais um veículo, se eu tivesse ultrapassando, por exemplo, um veículo, aí você teria que analisar, tá? Que é a situação anterior. Então, tem muitas questões, pessoal, de veículo ultrapassando outro, que geram esse tipo de dúvida para a maioria dos alunos. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar uma questão que envolve, tá, esse tipo de situação. É uma questão da antiga UFMG, tá? É uma questão da antiga UFMG, que eu acho que é muito válida a gente fazer, é uma questão do navio, de um navio, questão muito boa, excelente, para a gente treinar esse sentido de movimento, né, de situação de coisas externas, beleza? Então, vamos lá. A questão é essa daqui, é a 54, tá? É a questão 54. Eu cortei aqui, né, cara? Espera aí que eu cortei a outra resposta.
Eu cortei a outra resposta, aí não dá para a gente ver, né, cara? Tem que ver tudo aqui, aí sim. Só um instantinho, pessoal, a gente já vai fazer a questão para vocês entenderem. É a questão 54 dessa minha lista de exercícios, tá? E diz assim, vamos lá para a questão, então. Deixa eu só apagar aqui do lado, para a gente conseguir ter acesso a um pedaço de papel, para a gente poder fazer a questão, tá? A questão diz assim, um pequeno bote navegava a uma velocidade de 2 metros por segundo. Nota que ele fala 2 metros por segundo, né, a princípio, e aí fala o quê? 2 metros por segundo em relação à margem, tá? Então, a velocidade do bote, pessoal, o bote está vindo assim, ó, tá? Então, o bote está vindo assim. Ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo em relação à margem do rio, que está em repouso, tá? É alcançado por um navio de 50 metros de comprimento, né, que se move paralelamente a ele no mesmo sentido, como mostrado na figura. Então, eu tenho um navio que está vindo para cá, que alcançou ele, tá? Nessa direção e sentido. Esse navio demora 20 segundos para ultrapassar o bote. Ambos movem-se com velocidade constante. Nessas condições, a velocidade do navio em relação à margem do rio é de aproximadamente, bom, vamos lá. Primeira coisa, não dá para saber, a princípio, só um instante, pessoal, só um instantinho, peraí. Perdão, pessoal, acabou que o pessoal estava batendo campainha aqui, então peço perdão. Mas vamos lá, voltando aqui ao exercício. Então, eu não tenho a velocidade do navio em relação à margem, mas eu sei que o navio, que tem 50 metros de comprimento, demora 20 segundos para ultrapassar completamente o bote. Tá? Como não foi dada o tamanho do bote, eu vou considerá-lo como ponto material, ou seja, quer dizer que o tamanho do bote pouco importa. Tá? Então, o tamanho do bote não vai fazer diferença para o nosso exercício aqui. Bom, agora, como que a gente vai fazer? Primeiramente, você tem que entender que como eles estão no mesmo sentido, tá? A velocidade do navio, vou chamar de VN, ela acaba sendo, né, menos a velocidade do bote. Então, a velocidade do navio, ela é o quê? Ela está, como eu estou aproximando, né, estou no mesmo sentido, a velocidade relativa do navio em relação ao bote é uma menos a outra. Tá? Show de bola? Então, essa é a velocidade relativa do navio com o bote. Bom, eu sei que o navio que tem 50 metros de comprimento, ele demora 20 segundos para ultrapassar o bote. Então, olha só, eu consigo saber a velocidade relativa do navio para o bote, tá? Então, eu sei a velocidade relativa do navio para o bote. Então, ó, a velocidade relativa do navio, ela vai ser quanto? Bom, qual a distância que eu andei? Eu andei 50 metros. Em quanto tempo? 20 segundos, mas cuidado. Em relação a quem? Em relação ao bote. Tudo que eu estou fazendo aqui a princípio é em relação ao bote, tá? Não tem nada a ver não tem nada a ver com a margem. Então, a velocidade do navio em relação ao bote vai ser o quê? 50 metros que o navio vai se movimentar em um tempo de 20 segundos, tá? Bom, corto aqui, 5 dividido por 2, eu vou ter 2,5. Então, a velocidade do navio em relação ao bote é de 2,5 metros por segundo. Mas a questão pede assim, nessas condições, a velocidade do navio em relação à margem do rio é de aproximadamente, olha para você ver como é que fórmula não significa nada e não te resolve todos os problemas. Percebam o seguinte, eu não perguntei a velocidade do navio em relação ao bote. Eu quero saber a velocidade do navio em relação à margem. E, para isso, eu tenho que entender o seguinte, que essa velocidade que eu encontrei, ela é a velocidade já considerando que o bote está em repouso. Tá? Sim. Velocidade relativa, pessoal, é como se o referencial fosse esse cara.
Então, como esse cara é o referencial, quer dizer que a velocidade do navio é o quê? 2,5 metros, ele vai andar 2,5 metros em relação ao bote, não em relação à margem. Se for em relação à margem, aí a situação fica mais tensa ainda. Sabe por quê? Olha só, pessoal, em 1 segundo, olha só como é que esse negócio aqui é importante. Em 1 segundo, quantos metros o bote anda em relação à margem? O bote vai andar 2 metros em relação à margem. Então, em 1 segundo, o bote vai afastar da margem 2 metros. Pergunta: em 1 segundo, quantos metros o navio se afasta do bote? Em 1 segundo, o navio se afasta do bote 2,5 metros. Só que o bote já está a quantos metros afastado da margem? 2. Opa, então peraí. O bote está afastado 2 metros da margem. Se o navio afasta 2,5 metros do bote, significa que em 1 segundo o navio se afastou da margem 4,5 metros por segundo, ou seja, a alternativa letra D, 4,5 metros por segundo. Show de bola? Então, é aquela ideia que eu disse a vocês. Sempre se perguntar e sempre observar o ponto de referência. Quanto eu estou afastando, quanto eu estou aproximando em 1 segundo. Tá? Se você fizer isso, você vai descobrir as velocidades relativas com mais facilidade. É mais difícil raciocinar. Só que lembre-se que quando você está estudando para um concurso ou para uma prova, o que importa a princípio é o raciocínio. O que importa a princípio é você entender a física por trás. E não simplesmente, eu vou jogar aqui na forma, vai sair assim. Não, não. Cara, isso não funciona. Aprenda a situação para que você saiba lidar com qualquer situação e não seja pego de surpresa, por exemplo, em uma prova com a questão estranha. Então, entendam isso. Velocidade relativa é a velocidade em relação ao ponto referencial e é a taxa de aproximação, afastamento em relação àquele ponto. Se você pegar isso, cara, acabaram-se os seus problemas. Acabaram os seus problemas em relação à velocidade referencial. Show de bola? Para finalizar, porque esse assunto não pode render tanto assim, mas para finalizar eu tenho uma outra situação aqui para vocês. Deixa eu voltar para as bolinhas para você entender aí uma situação. Deixa eu voltar aqui. Bolinhas novamente. Bom, agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Vou fazer o seguinte. Suponham que eu tenha A e B indo um contra o outro. Só que agora as velocidades de A e B são um pouquinho diferentes. Tá? A está a 300.000 metros por segundo de velocidade e B também está a 300.000 metros por segundo de velocidade. Desculpa, 3.000... desculpa, tá errado. É 300.000 quilômetros por segundo e aqui também é 300.000 quilômetros por segundo. Pergunta para vocês. Qual é a velocidade de A em relação a B? Pausa aí um pouquinho, pensa e me responda. Qual é a velocidade de A em relação a B? O aluno mais desatento, né, que não viu minha primeira aula, vai virar e falar assim, se os dois estão em sentidos opostos, basta eu somar, eu vou ter 600.000 quilômetros por segundo de velocidade. Pessoal, estaria certo se essa velocidade que eu mencionei para vocês não fosse a velocidade da luz. 300.000 quilômetros por segundo é a velocidade da luz. E lembra que eu falei na aula passada que tudo na natureza dependia de um referencial, exceto a velocidade da luz? Pois é. Então, a velocidade da luz ela é sempre a mesma,
independente do referencial utilizado. Então, se o referencial é A, o B vai se aproximar de A em qual velocidade? 300.000 quilômetros por segundo. Se o referencial é B, qual é a velocidade que A vai aproximar de B? 300.000 quilômetros por segundo. Qual é a velocidade de B em relação ao observador fixo na estrada? 300.000 quilômetros por segundo. Qual é a velocidade de B em relação ao observador no Sol? 300.000 quilômetros por segundo. Por quê, pessoal? Porque a velocidade da luz não depende de um referencial. Por quê, Felipe? Vou te explicar basicamente. Não vou entrar no ponto central, né? Não vou te explicar aqui mirabolantes, ideias. É só que a natureza, na verdade, não permite o ser humano, mesmo que seja referencialmente, e na verdade não seria só referencialmente, mas ele não permite, não é só o ser humano, não permite velocidades superiores à velocidade da luz. E a luz também não pode, em tese, parar referencialmente. Então, basicamente, pessoal, não há na natureza nada que ultrapasse a velocidade da luz, para a física, né, vamos dizer assim, no geral, e não há como a gente ultrapassar esse valor. Então, tenham em mente que a velocidade da luz ela é um referencial que, aliás, ela não depende de referencial. Quem quer que observe a luz vai sempre observar com a mesma velocidade, que no caso seria c, 300.000 km por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo também. Tá? Então, a velocidade da luz não depende do referencial. Com isso, a gente basicamente fecha a parte de referencial, a parte mais importante assim que a gente vê em provas. Óbvio que tem coisas muito além, eu posso entrar na física moderna, mas não é o foco, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é um curso para concursos. Tá? Então, para você chegar lá, pegar e fazer ali uma prova de concurso e tal. Então, nosso objetivo não é aqui ficar mirabolando ideias loucas de física moderna e tal. Beleza? Então é isso, pessoal. Forte abraço para todos vocês. Espero que tenha sido útil essa aula e nos vemos no próximo encontro, na aula 3, em que eu já vou entrar ali aos conceitos da cinemática envolvendo velocidade, distância, né, aceleração, tempo, esses parâmetros todos, beleza? Pessoal, forte abraço a todos e nos vemos em breve na próxima aula. Tchau, até mais!